apesar de quase todos os pacientes ao longo do tempo de doença vão desenvolverem essas flutuações motoras, em que ora eles estão bem, ora não estão bem, nem todos os pacientes vão ter a chamada discinesia, né, que é o excesso de movimento. Alguns pacientes eles vão chegar até o momento de serem operados sem terem apresentado, pelo menos ainda, a discinesia. Mas a mesma lógica é válida, mesmo que não chegue a ter um excesso de movimento quando a dopamina está agindo no seu máximo, na sua maior quantidade, aquela quantidade logo se reduz, e isso explica por que ao longo do tempo o paciente tem mais e mais flutuações, oscilações, ele toma mais e mais remédio, cada hora em maior quantidade, cada hora com as doses mais próximas, e mesmo assim ele tem um alívio de sintoma que dura cada vez menos tempo. É porque assim, não é só a falta da dopamina, é a capacidade dela ser armazenada e liberada no ritmo, na quantidade correta. Então isso é uma coisa que intriga, né, o paciente, a família. Olha, por que eu tomo cada vez mais remédio, né, em maior quantidade, e parece que ele está me ajudando. Quando eu tomo eu vejo que ele me ajuda, daqui a pouco ele faz efeito, ele me ajuda. Mas aquilo cada hora dura menos tempo. Esse tipo de flutuação é justamente, né, uma característica muito comum naquele paciente que tem a indicação da cirurgia. Quando a gente vai fazer uma avaliação pré-operatória, né, uma análise de cada paciente para ver se ele tem indicação de cirurgia, uma das perguntas que eu sempre faço é assim, olha, como que é o seu ciclo medicamentoso? Em que hora que você toma o remédio? Quanto tempo ele demora para fazer efeito? Quando ele começou a fazer efeito, quanto tempo dura esse efeito? Durante este efeito positivo do remédio, tem algum momento em que fica até com excesso de movimento? E depois, tem uma hora em que o remédio para de fazer efeito? Quanto tempo antes da próxima dose? A gente deixa isso muito registrado, a gente quantifica isso para poder avaliar, né, até que ponto, até matematicamente, de certo modo, como que isso impacta na qualidade de vida do paciente, até para definir se já é o momento ou não é o momento da cirurgia. É importante, né, inclusive, que o paciente tenha resposta à levodopa. Ele não tem que chegar para a cirurgia no momento em que ele já não tem mais nenhuma resposta à levodopa. O que muda é o quanto essa resposta ela consegue perdurar. No início da doença, o paciente toma levodopa. A levodopa, mesmo numa dose pequena, poucas vezes ao dia já é suficiente para o paciente ficar bem, porque os estoques onde haja levodopa, eles ainda estão funcionando bem, consegue guardar e liberar aos poucos. Com o tempo de doença isso não acontece mais, mas é preciso que mesmo na hora em que o paciente tem sim indicação de cirurgia, ele ainda tenha a resposta à levodopa. Por isso que tem algo chamado de teste da levodopa. O que é isso? Quando o paciente ele vem para o consultório um tempo longo sem tomar remédio, certo? Ele fica muito sintomático, né? Porque está sem remédio já há muitas horas, às vezes quase um dia sem remédio, às vezes até 24 horas a gente tem um medicamento, para que a gente possa ver o paciente, examinar muito detalhadamente como que ele fica sem a levodopa. E aí a gente oferece para o paciente, logo depois desse exame, uma dose de levodopa ainda mais alta, normalmente, do que ele está acostumado, para que a gente possa logo depois avaliar, dar um tempinho para fazer efeito essa levodopa que ele tomou ali no consultório, examina de novo, e a gente consegue assim, quase que quantificar, né? Existe uma espécie de uma tabela com números que a gente tenta transformar isso numa coisa, claro que não é, mas a gente tenta fazer uma conta mais ou menos matemática, para dizer assim, entre aspas, quantos por cento que o paciente melhora com a levodopa. E isso é uma exigência, né? Não só das instituições que liberam a cirurgia, ou que fazem a cirurgia, sejam governos, sejam convênios, seja qualquer estrutura onde o paciente esteja, além de ser uma exigência regulamentar para a cirurgia ser feita, mais importante do que isso, é uma exigência nossa, técnica, né, de o quanto tem que ter uma resposta a isso para que a cirurgia seja feita. Tá? O paciente tem que ter, sim, ainda a resposta à levodopa quando ele vai ser operado. Mas atenção, isso pode ser uma resposta que dura pouco. O paciente às vezes confunde, que olha, eu já estou cansado de tomar tanto remédio, mas ele reconhece que quando ele toma, dá um tempinho, né? Às vezes demora até para fazer efeito, mas o remédio acaba fazendo efeito e ele ajuda. Então essa ajuda, ainda que seja por pouco tempo no hábito do paciente, ela é fundamental para nos dizer que ainda funciona aquele circuito onde vai acontecer a estimulação cerebral da cirurgia. Voltando a falar sobre aquela questão, né, dos estoques, né, onde a dopamina, a levodopa vai agir, estoques estes que ficam, né, cada vez menores, então o paciente toma o remédio, faz efeito em excesso, porque não consegue estocar, e aí logo já acaba tudo que chegou de remédio, tem que tomar remédio de novo. O que a cirurgia consegue ajudar nisso?
Uma das explicações é que o eletrodo que é colocado no cérebro, o eletrodo ele é colocado em alguns locais muito específicos, né, assim, milimétricos do cérebro, onde justamente está o problema da doença de Parkinson. E ele consegue, como se a gente fosse fazer uma analogia, estimular de modo mais contínuo aquela região e não depender tanto da chegada da levodopa ali ou dos outros medicamentos no sangue para que eles possam fazer o efeito. Então é uma maneira de estimular, né, de modo mais contínuo aquele circuito cerebral que lida com o movimento, em vez de ficar tão dependente dos vai e vens do uso do medicamento. Não quer dizer que o paciente vai parar de tomar remédio. Quase sempre o paciente tem que continuar tomando. O que a gente consegue, na maior parte das vezes, é reduzir essa dose. Para cada paciente vai ser diferente. Tem até alguns casos em que a gente não consegue reduzir muita dose. O objetivo da cirurgia não pode ser esse, reduzir dose, mas a gente sabe sim que a gente consegue reduzir dose de medicamento a maior parte das vezes. Justamente porque fica menos dependente desse vai e vem do medicamento, já que tem ali um eletrodo, né, uma eletricidade, né, agindo milimetricamente, né, naquele campo daquela região cerebral, para ter um efeito terapêutico, né, e ficar mais contínuo.